Boa noite a todos. Convido a senhora secretária a proceder à verificação de presença dos vereadores. Adriano Aronque. Presente. Carlos Eduardo Assunção. João Batista Martellini Filho. Presente. Júlio César Coan. Presente. Lauro Paladini Neto. Maria da Conceição Dalbó Vieira. Presente. Pedro Souza Campos Neto. Sandra Maria Ferreira Vaz Takakura. Presente. Sidney Machado dos Santos. Presente. Havendo número regimental para a abertura da sessão ordinária, invocando a proteção de Deus, nosso Senhor, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao vereador Sidney Machado dos Santos que proceda à leitura do trecho bíblico e convido a todos para ficarem em pé. Salmo 133. Cântico das Ascensões de Davi. Como é bom, como é agradável viver aos irmãos em unidade, e com o óleo fragendo sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Araão, e escorre até as golas das suas vestes. E como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. É ali que o Senhor dá a sua bênção, a vida para sempre. Convido a senhora secretária a proceder à leitura da ata da sessão anterior. Solicito a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, senhor presidente. Está aberta a votação do requerimento do nobre vereador Dr. João, solicitando a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Aprovado. Convido a senhora secretária a proceder com a leitura do expediente. Projeto de Lei 61 de 2015 dispõe sobre denominação Escola Municipal de Educação Básica, EMEB, professora Helenice Pereira Joia. Data da entrada, 9/11/2015, autoria Poder Executivo. Projeto de Lei 62 de 2015, institui o programa Família Acolhedora no município de Tietê e dá outras providências. Data da entrada, 10/11/2015, autoria Poder Executivo. Emendas. Os projetos que acabam de serem lidos pela senhora secretária foram despachados para as comissões permanentes exararem parecer. Emendas. Emenda substitutiva 11 de 2015. Substitui dispositivo do projeto de lei 59 de 2015. Data da entrada, 9/11/2015. Autoria, Carlos Eduardo Assunção. A emenda lida pela senhora secretária será anexada ao respectivo projeto. Requerimentos. Requerimento 277 de 2015. Considerando que a Prefeitura Municipal concluiu no final do mês de outubro uma alteração do trânsito em 2 trechos no centro da cidade, mais especificamente nas ruas Lara Campos e Tenente Gelas, entre as esquinas com a rua Antônio Neri e João Marques. No caso da rua Lara Campos, esse trecho virou direção única no sentido centro-bairro. Já na rua Tenente Gelas, a mão de direção foi invertida,
ou seja, o tráfego ficou sentido bairro-centro. Considerando que essa mudança vem sendo muito questionada pela população, principalmente com relação ao acesso à Santa Casa, que ficou mais demorado, uma vez que esse acesso se dava praticamente sempre pela Rua Tenente Gelas, no sentido centro-bairro. Considerando que essa mudança pode até acarretar uma melhoria no trânsito local, todavia, essa melhoria pode vir em detrimento de questões mais sérias, como um atendimento de urgência, onde alguns segundos pode custar uma vida. Requeremos, ouvido o plenário, se oficie ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe a esta Casa de Leis o motivo da mudança do trânsito na Rua Tenente Gelas, no trecho compreendido entre as ruas Antônio Neri e João Marques, e também se a mesma foi precedida de minuciosos estudos, principalmente com relação ao acesso à Santa Casa, que ficou prejudicado. 9 de novembro de 2015, Carlos Eduardo Assunção, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura e João Martellini. Está em discussão o requerimento número 277/2015. Está aberta a votação do requerimento número 277/2015. O requerimento número 277/2015 está aprovado. Requerimento 278 de 2015. Considerando que a Secretaria de Saúde e Medicina Preventiva alterou o horário de trabalho dos servidores de vigilância sanitária e epidemiológica, considerando que o novo horário de trabalho, com entrada às 7 da manhã, apenas 1 hora de almoço e saída às 16 horas, veio trazer muitas complicações para o cotidiano dos servidores, principalmente os que precisam levar os filhos às escolas, os que têm que se locomover até as suas casas para almoçar e os que necessitam de transporte coletivo para retornar para casa ao final do expediente. Considerando que funcionários e familiares não devem ser jamais sacrificados para o saneamento das contas públicas, e a Prefeitura deve sim buscar outras alternativas para enfrentar a crise, requeremos, ouvido o plenário, se oficie ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe a esta Casa de Leis o motivo da mudança do horário de trabalho dos servidores do Departamento de Vigilância Sanitária e Epidemiológica, bem como também analise a possibilidade de rever essa mudança. 9 de novembro de 2015, João Martellini, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura e Carlos Eduardo Assunção. Está em discussão o requerimento número 278/2015. Está aberta a votação do requerimento 278/2015. O requerimento número 278/2015 está aprovado. Requerimento 279 de 2015. Considerando que o Ministério do Trabalho é um órgão do governo federal que presta relevantes serviços em nosso município, considerando que desde agosto deste ano o Ministério do Trabalho vem atendendo na rua Domingos Aparecido Lazarim, número 19, Centro, com acesso pela porta lateral da Secretaria Municipal da Educação. Considerando que muitos cidadãos de Tietê e região que necessitam se dirigir até o órgão, vêm encontrando dificuldades para encontrar o novo local de funcionamento. Requeremos, ouvido o plenário, se oficie ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente,
providencia a colocação de placas em pontos estratégicos da cidade, indicando o local de funcionamento do Ministério do Trabalho. 9 de novembro de 2015, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura, João Martellini e Carlos Eduardo Assunção. Em razão dos requerimentos número 279, 280, 281, 282 e 283, sendo de autoria deste presidente, passo a presidência à secretária Sandra Maria Ferreira Vaz Takakura, para que a mesma conduza a discussão e votação dos requerimentos. Está em discussão o requerimento 279 de 2015. Está em votação o requerimento 279 de 2015. O requerimento 279 foi aprovado por unanimidade. Requerimento 280. Pela ordem, senhor presidente. Não foi computado o voto da senhora no painel. É que eu não voto, porque eu estou na função de presidente. Ah, tá, ok. Requerimento 280 de 2015. Considerando a existência de um quiosque no início da rua Francisco de Toledo, em frente ao posto de gasolina, que foi construído com o intuito de beneficiar a população, principalmente da terceira idade, com a opção de lazer. Considerando que, segundo informações de moradores arredores, o local está sujo, abandonado e vem sendo frequentemente utilizado por andarilhos e usuários de drogas, principalmente nas madrugadas. Requeremos, ouvido o plenário, se oficie ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, providencie a desativação do quiosque localizado na rua Francisco de Toledo, em frente ao posto de gasolina. Está em discussão o requerimento... autoria, perdão, desculpem. 9 de novembro de 2015, autoria Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura, João Martellini e Carlos Eduardo Assunção. Está em discussão o requerimento 280 de 2015. Está em votação o requerimento 280 de 2015. O requerimento 280 de 2015 foi aprovado por unanimidade. Requerimento 281 de 2015. Considerando que a rua São Benedito, no trecho compreendido entre o Largo São Benedito e as ruas Júlio dos Reis e Presidente Kennedy, passou a ser mão única de direção no sentido centro-bairro, considerando que, dessa forma, a permissão de estacionamento de veículos na referida via passou a ser do lado direito da rua, no sentido centro-bairro, e não mais do lado esquerdo, como era antigamente. Considerando que, apesar da mudança, as vagas de estacionamento ainda estão marcadas na rua, o que vem induzindo os motoristas a estacionarem do lado errado da via e, consequentemente, serem multados pela Guarda Municipal. Requeremos, ouvido o plenário, se oficie ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, tome as devidas providências no sentido de apagar as vagas de estacionamento existentes na rua São Benedito, no sentido bairro-centro, bem como também de sinalizar melhor a proibição de estacionamento no referido sentido. 9 de novembro de 2015, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura, João Martellini e Carlos Eduardo Assunção.
Está em discussão o requerimento 281. Está em votação o requerimento 281. Requerimento 281 de 2015, aprovado por unanimidade. Requerimento 282 de 2015. Considerando que os moradores do bairro Altos do Tietê vêm sofrendo constantemente. Considerando que os moradores do bairro Altos do Tietê vêm sofrendo constantemente com furtos em suas residências, considerando que esses furtos vêm ocorrendo tanto no período diurno como no noturno, considerando que, segundo informações, a Guarda Civil Municipal, quando do atendimento de uma ocorrência de furto a uma residência do bairro, não possuía sequer um farolete para adentrar no terreno baldio à procura dos meliantes. Requeremos, ouvido o plenário, se oficia o senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, providencie uma ronda mais constante da Guarda Civil Municipal no bairro Altos do Tietê, a fim de combater os furtos às residências do bairro, bem como também tome as providências necessárias no sentido de equipar melhor a guarda, para que a mesma possa ajudar no combate ao crime com mais eficiência. 9 de novembro de 2015, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura, João Martellini e Carlos Eduardo Assunção. Está em discussão o requerimento 282 de 2015. Está em votação o requerimento 282 de 2015. O requerimento 282 foi aprovado por unanimidade. Requerimento 283 de 2015. Considerando que a Prefeitura Municipal possui em seu site oficial um link que direciona ao portal da Transparência Municipal, em atendimento às leis de acesso à informação, tanto federal como municipal. Considerando que nesse portal estão publicados todos os dados da Prefeitura referentes a receitas, despesas, transferências, recursos humanos, compras, licitações, restos a pagar e convênios. Considerando que, com relação às despesas, conseguimos verificar no site o montante empenhado, processado, liquidado e pago, e deveríamos, portanto, saber a dívida da Prefeitura relativa a despesas já liquidadas, despesas cujos serviços já foram prestados, ou os materiais já foram entregues pelos fornecedores e a nota fiscal já foi emitida, e que ainda não foram pagas, ou seja, a dívida real da Prefeitura com o direito adquirido pelo credor fornecedor. Considerando que, através do requerimento 206 de 2015, aprovado por unanimidade na sessão ordinária do dia 1º de setembro de 2015, foi solicitado que o Poder Executivo informasse se estava inadimplente com algum fornecedor. Considerando que, em resposta ao referido requerimento, a Prefeitura Municipal encaminhou uma relação com a posição da dívida da Prefeitura em 14 de nove de 2015, cujo valor é de R$ 6.586.075,66,
para 169 fornecedores com despesa já liquidada. Considerando, no entanto, que, em uma consulta às despesas da Prefeitura no portal da Transparência Municipal, até a data de 14 de nove de 2015, temos um total de R$ 80 milhões, eu li errado, R$ 262.644,98 em despesas processadas, liquidadas, e que R$ 79.742.071,81 em despesas pagas, ou seja, segundo os dados do portal, a dívida com fornecedores da Prefeitura seria somente 520.573,17, bem diferente do que foi encaminhado pelo Poder Executivo quando da solicitação do requerimento 206 de 2015. Considerando que algumas despesas, como a do empenho 6724, no valor de R$ 7.985, por exemplo, na relação encaminhada pela Prefeitura em resposta ao requerimento 206 de 2015, consta que o serviço foi concluído no dia 20 de 8 de 2015, data da emissão da nota fiscal de número 7. Porém, se consultarmos o portal da Transparência, na data de hoje, 9 de 11 de 2015, essa despesa consta somente como empenhada, como se o serviço ainda não tivesse sido concluído. Considerando que, dessa forma, fica difícil analisar a real situação da Prefeitura pelo portal da Transparência Municipal, uma vez que a execução orçamentária e financeira do portal não conduz, em tese, com a situação orçamentária e financeira real da Prefeitura. Requeremos, ouvido o plenário, se oficie ao senhor Prefeito Municipal para que, após contato com a Secretaria competente, informe a esta Casa de Leis o que segue. Porque no campo valor processado do menu Despesas do portal da Transparência da Prefeitura não aparecem todas as despesas liquidadas que constam no relatório encaminhado para a Câmara através da resposta do requerimento 206 de 2015, porque inúmeras despesas de serviços já prestados ou mercadorias já entregues por fornecedores, ou seja, que já deveriam constar como processadas, liquidadas, no portal da Transparência, aparecem somente como empenhadas, como se o serviço não tivesse sido prestado ou a mercadoria não tivesse sido entregue. 9 de novembro de 2015, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura, João Martellini e Carlos Eduardo Assunção. Está em discussão o requerimento 283 de 2015. Está em votação o requerimento 283 de 2015. O requerimento 283 de 2015 foi aprovado por unanimidade.
Requerimento 284 de 2015. Considerando que o senhor prefeito municipal realizou a contratação do Instituto Brasil Cidade para a elaboração da reforma administrativa na Prefeitura e elaboração do Estatuto do Magistério e dos Servidores Públicos Municipais, pagando à empresa o valor de R$ 380 mil. Considerando que a contratação se efetivou através do processo administrativo 43 de 2013, modalidade dispensa, com suporte no artigo 24, inciso 13, da Lei Federal número 8.666/93, que, todavia, não deve ter sido a forma mais correta, adequada e interessante para a administração municipal. Considerando que, além do valor exorbitante desse contrato, os serviços executados foram de péssima qualidade, os projetos muito mal redigidos, ocasionando um trabalho enorme para os servidores da Prefeitura Municipal e também para os vereadores elaborarem a revisão desses projetos e, mesmo assim, inúmeros erros ainda existem e vêm sendo corrigidos pela Prefeitura através de paulatinos projetos de leis complementares. Considerando que o Instituto Brasil Cidade, ao prestar projetos de lei totalmente falhos e que obrigaram a administração municipal a elaborar sua quase que total revisão, deixou de cumprir com as obrigações contratuais assumidas, fato que deveria ser observado pelo administrador com a finalidade de evitar prejuízos ao erário público, mas não o fez e pagou integralmente o valor de R$ 380 mil no exercício de 2013 por serviço parcialmente prestado, uma vez que os projetos de lei só vieram para a Câmara em condições de serem votados no mês de abril do ano de 2014. Considerando que o impacto financeiro foi muito mal feito, se é que foi feito, e é uma das causas da crise atual financeira enfrentada pela Prefeitura Municipal e pelo SAMAI. Considerando que essa atitude do chefe do Poder Executivo causou lesão ao erário público, uma vez que efetuou o pagamento integral por um serviço prestado parcialmente e de péssima qualidade. Considerando que a administração municipal realizou a dispensa de licitação com suporte no artigo 24, inciso 13, da Lei Federal 8.666/93, quando havia possibilidade de ampliar a participação de empresas de enorme reconhecimento público, dentre as quais destacavam a Conan e o CEPAM. Considerando que os serviços contratados não eram, naquele momento, imprescindíveis e urgentes. Portanto, a sua contratação poderia ser realizada de forma racional e através de modalidade de licitação que melhor atenderia os interesses da municipalidade e resguardasse o erário público, possibilitando a participação de outras empresas qualificadas. Considerando que os vereadores subscritores representaram junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, TCESP, solicitando uma auditoria específica em todo o procedimento que levou à contratação do Instituto Brasil Cidade, processo administrativo 43/2013, dispensa número 572/2013.
considerando que o TCESP, durante a fiscalização in loco das contas anuais da Prefeitura Municipal de Tietê, referente aos exercícios 2013, constatou irregularidades na referida contratação e formou autos próprios, TC número 1706/009/14, para apuração. Considerando que o Instituto Brasil Cidade era presidido pelo senhor Antônio Sérgio Batista, que também era advogado do atual deputado federal Herculano Passos, em processo judicial envolvendo ato de improbidade administrativa, sendo que a empresa Antônio Sérgio Batistas Advogados associado ASS SC Limitada teriam prestado também à Prefeitura Municipal de Itu, no período em que o deputado Herculano exerceu o cargo de prefeito daquele município, conforme documentos anexos. Considerando que o deputado Herculano Passos é considerado no meio político local como padrinho político do atual prefeito municipal de Tietê, sendo ambos do mesmo partido, PSD. Fato esse que aumenta a suspeita sobre o real interesse público na dispensa da licitação do Instituto Brasil Cidade junto à administração municipal de Tietê. Considerando que essa contratação do Instituto Brasil Cidade foi um dos motivos que levou 2/3 dos vereadores da Câmara Municipal de Tietê a votar pela rejeição do parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo referente às contas da Prefeitura Municipal do exercício de 2013. Considerando que a administração municipal, ante a assodada contratação por dispensa de licitação, em tese pode ter praticado ato de improbidade administrativa prevista no artigo 10, inciso 8º, última parte, da Lei nº 8.249/92, que assim dispõe. Artigo 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º dessa lei, e notadamente, 8º, frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente. Requeremos, ouvido o plenário, se oficia ao Ministério Público solicitando que seja instaurado inquérito civil ou ação civil pública visando apurar as possíveis irregularidades e responsabilidades na contratação do Instituto Brasil Cidade, processo administrativo número 43 de 2003, dispensa número 572 de 2013, encaminhando cópia dos documentos citados no presente. 9 de novembro de 2015, João Martellini, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura e Carlos Eduardo Assunção. Está em discussão o requerimento número 284/2015. Está aberta a votação do requerimento número 284/2015. O requerimento número 284/2015 está aprovado com 4 votos a favor,
Os vereadores Carlos Eduardo Assumpção, Dr. João, Sandra Maria Vaz Takakura, Sidney Machado dos Santos. E 3 votos contra, de Adriano Aronchi, Lauro Paladini Neto e Maria da Conceição Dalbó Vieira. Moções. Moção 45 de 2015. Em conformidade com o inciso 4º do artigo 229 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tietê, requeremos a consignação nos anais dessa Casa de moção de parabenização à Ordem dos Advogados do Brasil, OAB Nacional, pela entrega do título de advogado in memoriam a Luiz Gama, que lutou incansavelmente pela libertação dos escravos. Luiz Gama nasceu em Salvador no ano de 1830, era filho de uma negra da nação Nagô e de um português membro da elite baiana que, arruinado por dívidas, vendeu o próprio filho como escravo quando o menino tinha cerca de 10 anos. Como escravo, Luiz Gama passou por diversas cidades, chegando até São Paulo, sempre enfrentando muitos sofrimentos e trabalhos. Conseguiu alfabetizar-se aos 17 anos de idade e, finalmente, alcançou sua liberdade. Muito dedicada aos estudos, trabalhou como jornalista e tentou cursar a Faculdade de Direito. Todavia, a aristocracia cafeeira da época jamais aceitaria que um negro recebesse o diploma de bacharel em Direito. Foi então como rábula, isto é, pessoa que advoga sem ser formada em Direito, que ele trabalhou pela liberação dos escravos, entrou com processos crimes contra senhores acusados de crueldade no trato de escravos e conseguiu, na justiça, a libertação de mais de 500 escravos. Luiz Gama morreu em 1882, portanto, 6 anos antes da abolição dos escravos, mas deixou um legado de justiça e respeito pela dignidade do ser humano. No último dia 3 de novembro de 2015, em solenidade realizada na Universidade Presbiteriana Mackenzie, a Ordem dos Advogados conferiu em memória o título Bacharel em Direito a Luiz Gama, 133 anos após a sua morte. Destacamos a importância desse ato simbólico que corrige uma injustiça, reescreve uma página da história do Brasil e da educação brasileira e, sobretudo, reconhece o legado de Luiz Gama, que, vítima de preconceito e injustiça, lutou até o fim pela libertação dos escravos. Parabenizamos a Ordem dos Advogados do Brasil, que, com esse ato simbólico, dá mais um importante passo na sua luta pelos direitos humanos e na reparação de injustiças históricas. Requeremos, outro sim, seja dada ciência à Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, através de seu representante nacional, Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho, e a 134ª subseção da OAB Tietê, através de seu presidente, Dr. Paulo de Souza Alves Filho. 6 de novembro de 2015, Maria da Conceição Dalbó Vieira, Adriano Aronchi, Lauro Paladini Neto. Está em discussão a moção número 45/2015. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, funcionários dessa casa, pessoas que nos assistem, eu gostaria de parabenizar os senhores autores, na pessoa da dona Maria da Conceição Dalbó Vieira, e pedir para Vossa Excelência assinar em conjunto. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido. Senhor presidente, queria apenas reafirmar a importância deste ato simbólico que a OAB Nacional fez
e, sobretudo, lembrar que estamos no mês de novembro e que mais adiante estaremos comemorando o Dia da Consciência Negra. Então, este ato que a Ordem dos Advogados do Brasil realizou na Universidade Mackenzie é realmente de grande importância. Muito obrigada, senhor presidente. Continua em discussão a moção número 45/2015. Está aberta a votação da moção número 45/2015. A moção número 45/2015 está aprovada. Moção 46 de 2015. Moção de congratulações ao América Futebol Clube pela comemoração dos seus 60 anos de fundação no último dia 18 de outubro. Em conformidade com o inciso 4º do parágrafo 1º do artigo 229 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tietê, requeiro a consignação nos anais dessa Casa de moção de congratulações ao América Futebol Clube pela comemoração dos seus 60 anos de fundação no último dia 18 de outubro. No último dia 18 de outubro, o América Futebol Clube comemorou 60 anos de sua fundação. O Vermelhinho da Barra Funda, como é conhecido, é um dos mais tradicionais clubes de futebol de nosso município. E sua bandeira vermelha e branca permanece tremulando graças ao trabalho sério e árduo de um grupo de esportistas apaixonados pelo clube e com o propósito de manter firme a tradição do esporte em nossa terra. Parabenizamos todos os envolvidos com o América desde a sua fundação em 1955 até os dias de hoje, em especial ao senhor Guerino de Lesier Vidotto, que foi o presidente responsável pela conquista do atual estádio que, inclusive, leva o seu nome, desejando muito sucesso e que as conquistas do América se repitam ainda por muitos e muitos anos. Requeremos, outro sim, seja dada ciência dessa moção a todos os componentes da diretoria do América Futebol Clube, na pessoa do seu atual presidente, senhor Rosenildo Ramos dos Santos, Iranildo. 9 de novembro de 2015, Lauro Palladini, Maria da Conceição Dalbó Vieira e Carlos Eduardo Assunção. Está em discussão a moção número 46/2015. Está aberta a votação da moção número 46/2015. A moção número 46/2015 está aprovada. Moção 47 de 2015. Em conformidade com o inciso 4º do parágrafo 1º do artigo 229 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tietê, requeiro a consignação nos anais dessa Casa de moção de congratulações aos alunos José Augusto Simão e Carina Aparecida Simão, a professora Maria Cristina Jabu Pascotto, a diretora Daniela Balatti Coan e a assessora de direção Aurélia Pesserini Gerbelli. Da Escola Municipal de Educação Básica EMEB, professor Eleutério José Moreira, e ao aluno Gabriel Betunes de Oliveira, a professora Terezinha Sueli de Oliveira da Cruz Tonon, a diretora Maria Betânia de Castro e a assessoria de direção, assessora de direção Carla Aparecida Quatroche, da Escola Municipal de Educação Básica EMEB, professora Maria José Dalbó Giovanetti Polastre, pelas conquistas das medalhas de ouro na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, OBA, de 2015. A Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, OBA, e a Mostra Brasileira de Foguetes
são organizadas anualmente pela Sociedade Astronômica Brasileira, SAB, em parceria com a Agência Espacial Brasileira, AEB. São eventos abertos à participação de escolas públicas e privadas, urbanas ou rurais, sem exigência de número mínimo ou máximo de alunos, os quais devem preferencialmente participar voluntariamente. Nesse ano de 2015, foi realizada a 18ª edição da OBA, que contou com a participação de mais de 16,5 mil escolas e cerca de 1 milhão de estudantes. Os alunos José Augusto Simão e Carina Aparecida Simão, da EMEB, professor Eleutério José Moreira, e o aluno Gabriel Betunes de Oliveira, da EMEB, Maria José Dalbó Giovanetti Polassi, conquistaram as medalhas de ouro no evento, consagrando o excelente trabalho realizado pelos professores Maria Cristina Jabu Pascotto e Terezinha Sueli Vieira da Cruz Tonan, pelas diretoras Daniele Barlatti Coan e Maria Betânia de Castro, e também pelas assessoras de direção Aurélia Pesserini Gebelli e Carla Aparecida Quattroche. Parabenizamos essa excepcional conquista dos alunos, em conjunto com toda a equipe da escola, e desejamos muito sucesso em todo o restante de suas vidas acadêmicas. Requeremos, outro sim, seja dada ciência dessa moção aos alunos, professores, diretores e assistentes de direção envolvidos nas conquistas, nas escolas municipais de educação básica, EMEBs, professor Eleutério José Moreira e professora Maria José Dalbó Giovanetti Polassi. 9 de novembro de 2015, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura, João Martellini e Carlos Eduardo Assunção. Em razão da moção número 47/2015, ser da autoria deste presidente, passo a presidência à secretária Sandra Maria Ferreira Vaz Takakura, para que a mesma conduza a discussão e votação da moção. Está em discussão a moção 47 de 2015. Peço a palavra, senhora presidente. Com a palavra, a nobre vereadora Maria da Conceição Dalbó. Gostaria de parabenizar o vereador Júlio César Coan por esta moção, parabenizar as escolas por este brilhante feito e pedir autorização para assinar em conjunto. Continua em discussão. Está em votação a moção 47 de 2015. Está aprovado a moção 47 de 2015. Não havendo mais matérias para o expediente, não havendo nenhum vereador inscrito para fazer uso da palavra livre e não esgotado o tempo do expediente, está aberta a votação para podermos passar sem intervalo para a ordem do dia. Aprovado. Solicito à senhora secretária que proceda com a verificação de presença para que possamos passar para a ordem do dia. Adriano Aronque. Presente. Carlos Eduardo Assunção. Presente. João Batista Martellini Filho. Presente. Júlio César Coan. Presente. Lauro Paladini Neto. Presente. Maria da Conceição Dalbó Vieira. Presente.
Pedro Souza Campos Neto. Sandra Maria Ferreira Vaz Takakura. Presente. Sidney Machado dos Santos. Presente. Havendo número regimental, solicito à senhora secretária que proceda com a leitura do primeiro projeto, que será discutido e votado na presente ordem do dia. Discussão e votação única. Emenda substitutiva 11 de 2015. Substitui o dispositivo do projeto de lei 59 de 2015. Data da entrada 9/11/2015. Autoria Carlos Eduardo Assunção. Está em discussão a emenda substitutiva número 11/2015. Está aberta a votação da emenda substitutiva número 11/2015. A emenda substitutiva número 11/2015 está aprovado. Projeto de lei 59 de 2015. Altera a lei número 3016 de 2008, de 31 de outubro de 2008. Data da entrada 13/10/2015. Autoria Carlos Eduardo Assunção. Está em discussão o projeto de lei número 59/2015, com a nova redação dada pela emenda substitutiva número 11/2015. Está aberta a votação do projeto de lei número 59/2015, com a nova redação dada pela emenda substitutiva número 11/2015. O projeto de lei número 59/2015 está aprovado com a nova redação dada pela emenda substitutiva número 11/2015. Segunda votação, discussão e votação. Projeto de lei complementar 30 de 2015. Altera os anexos 1 e 4 constantes da lei complementar municipal número 13 de 2014, que dispõe sobre a estrutura do plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores públicos do município de Tietê e da outras providências. Data da entrada 6/10/2015. Autoria Poder Executivo. Está em discussão em segundo turno o projeto de lei complementar número 30/2015. Está aberta a votação em segundo turno do projeto de lei complementar número 30/2015. O projeto de lei complementar número 30/2015 está aprovado em segundo turno. Não havendo mais matérias para serem apreciadas na ordem do dia, está aberto o período para explicação pessoal sobre os projetos discutidos e votados na ordem do dia. Não havendo nenhum vereador inscrito para fazer uso da explicação pessoal, agradeço a presença de todos e convoco os nobres vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 17 de novembro de 2015, terça-feira, às 18h30. Está encerrada a presente sessão.